Olá, Marcos. Olá, Ana. Ontem, na roda de conversa na calçada lá de casa, Dona Raimunda falou que ouviu no rádio que a cidade de São Paulo está passando por uma crise de falta de água, como nunca viram nos últimos 40 anos. Olá, hoje nós vamos fazer um programa especial voltado para a criança, através da literatura, trabalhos que chamam a atenção para a preservação do meio ambiente. E nós hoje vamos mostrar para você a obra da professora Laudeci, ela que já escreveu diversos trabalhos. Por exemplo, esse aqui é Amigo Ambiental, uma questão legal. Professora, seja bem-vindo ao nosso planeta. Obrigada, Eri. Para mim é um prazer estar aqui no programa, conversando um pouco com as nossas crianças. Bem, o livro Amigo Ambiental é um livro que vem tratar da importância de se cuidar do meio ambiente, em especial cuidar dos resíduos sólidos, que hoje é a grande problemática no mundo, né? Em especial no nosso país. Por quê? Por que no nosso país? Porque a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, de agosto de 2010, vem dizer que até 2014, todas as prefeituras, né, devem erradicar os lixões. Nós não devemos ter mais lixões. Por quê? Porque os lixões, eles vêm trazer doenças, vêm poluir a água com os lençóis freáticos, vêm poluir o solo, que vai cultivar os alimentos que nós comemos, porque vai poluir o ar. Enfim, a poluição é para todo lugar. Então, nós precisamos cuidar bem desse meio ambiente. É interessante aqui que você utiliza do conto, né? São Sim. Histórias aqui narradas em que chama a atenção da criança para a preservação do meio ambiente, né? E esse trabalho, como é que nasceu a ideia? A ideia desse trabalho nasceu quando nós percebemos que o nosso planeta pede para que a gente cuide mais dele, o nosso solo, a nossa água, que anda aí muito poluída, os nossos rios, nossos mares. Então, eu vendo tudo isso, e dentro da sala de aula com os meus alunos, com as minhas alunas, eu percebi que era importante escrever um pouquinho e deixar para as outras crianças que não estavam naquele momento conosco. Então, eu escrevi Amigo Ambiental. Eu gostei porque esse seu livro tem muitas ilustrações legais aqui, né? Mostra o lixão, mostra a coleta de lixo, né? Esse posto de coleta que você também falou aí, Sim. né? Que é um problema porque faltam esses postos de coleta em muitos lugares. Né? Até Sim. para a questão da conscientização, pode haver a conscientização, mas falta a estrutura, né? A estruturação para isso. Isso. É importante que as prefeituras, elas comecem, as que já têm ótimo, as que não têm, comecem a se preocupar com essa questão. Porque nossas crianças, nossas famílias, a nossa população, a partir de agora, sabe que nós vamos dar continuidade à coleta seletiva, que é justamente separar o lixo úmido, que é o lixo orgânico, o resíduo orgânico, que é o resto de comida que está ali, que você deixou, que é o resto das folhas dos vegetais. Isso você pode separar em um local separado, deixar em um local separado, e essas outras embalagens, como eu acabei de falar, você vai separar também em outro local. Para quê? Para que essas embalagens possam servir para se transformar em outras embalagens e também em outros produtos, como nós acabamos de falar. Então, vamos cuidar do meio ambiente. A coleta seletiva na fonte geradora, que é o local onde realmente começou a ser descartado, é importante que se faça para que o meio ambiente possa viver bem e a gente também. Porque sem água nós não vivemos. Sem ar, nós também não vivemos, Eri. Sem o solo bem cuidado, nós não podemos ter alimentos de qualidade. Então, é importante que a gente saiba que nós estamos cuidando do meio ambiente, que o meio ambiente somos nós também. Então, é importante que a gente tenha qualidade de vida.
É importante que o meio ambiente em si tenha qualidade de vida. Então, eu convido a você para dar continuidade a esse cuidar da natureza, porque o nosso planeta está vivendo uma doença chamada, eu acho que um câncer, de tanto a gente não tratar ele como ele devia. Então, vamos tratar do meio ambiente como nós gostaríamos de ser tratados? Bacana. Você tem mais 2 livros aqui para criança, Tenho. não é? Esse aqui é o Candeeiro Mágico. Trata do quê, professora? O Candeeiro Mágico vem falar da importância da gente acreditar nos sonhos. É muito importante a gente sonhar, não é, Eri? É verdade. E a criança, em especial, ela é cheia de sonhos. Sonhos fantásticos, sonhos que vão muito além da imaginação. E aí, pensando aqui como estava sonhando o Edu, né, ele sonhando que, apesar de viver numa região seca, né, um semiárido onde a seca assola para valer, foi possível dele sonhar com dias melhores. E os dias melhores para ele foi cuidar do meio ambiente, cuidar da terra, cuidar da água, cuidar do ar, né, cuidar de si mesmo. Então, eu mostro aqui que se a gente não cuidar do ar, né, nós estamos vendo aqui os animais, né, mortos, bem magros, porque não tem alimento, não tem água, a plantação toda seca, né, sem ter água mesmo, necessitando de um carro-pipa que às vezes vai uma vez, né, uma vez na semana. E, enfim, é preciso que a gente cuide mesmo do meio ambiente. E quando a gente acredita nesse cuidar, a gente acaba tendo qualidade de vida e ajudando as outras pessoas também a terem qualidade de vida. Você traz aqui a figura da religiosidade, né? pela a fotografia aqui, a ilustração. Até que ponto a fé tem a ver com o meio ambiente? Bom, aqui no livro eu trago essa fé ligada ao meio ambiente porque eu fiz um conto baseado no ensinamento do Padre Cícero. Padre Cícero Romão Batista foi um professor, para mim um dos professores que teve uma prática pedagógica mais interessante na questão de tratar o meio ambiente, né? É um cearense, e ele ensinou as comunidades a cuidar da terra. Ele disse que, apesar de estarmos vivendo na região semiárida mais populosa do mundo, que é o Nordeste do Brasil, nós ainda assim podemos ter alimentos e água para a nossa sobrevivência. Então ele cuidou daquela comunidade, ensinou que plantando a jurema, o sabiá, nós iríamos ter água o tempo todo, mesmo no verão, né? Então as famílias começaram a procurar esses ensinamentos. E aí eu trago no livro essa importância de se cultivar esse meio ambiente. Aqui você traz uma coisa bem bacana, porque o sertanejo gosta de chuva, né? Você Sim. trouxe aqui um sertanejo olhando para a chuva. Isso. E contemplando essa obra da natureza. Pois é. A chuva é uma alegria. A chuva é uma alegria para quem mora no sertão, para quem não mora no sertão, para qualquer ser vivo, porque a chuva traz vida. Então, eu lembro bem de quando eu nasci no sertão e quando a minha avó, os meus pais, né, viam cair a chuva, a alegria era tão grande que aquilo passou para mim, Eri, me trouxe uma mensagem. E eu vou passar para esse público que está nos assistindo. É um poema de minha autoria, Saudade da Chuva, e que eu digo assim. Mas esse poema você vai dizer depois do intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar falando para você sobre literatura infantil voltada para o meio ambiente. A gente volta já já. Você sabia que nos Estados Unidos só são cultivadas 2 espécies de feijão verde? Pois é. E no Canadá, por exemplo, 50% do trigo cultivado é de uma só variedade, sendo os melhores grãos do mundo. Por isso, 80% da produção é exportada para vários países do planeta.